Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Hermoura e a seguir você vai estar ouvindo uma pregação. Espero que a palavra pregada possa falar poderosamente ao seu coração, possa estar te abençoando, produzindo vida e vida em abundância. A nossa igreja, a Assembleia de Deus Crescendo na Família Cristã, ela se encontra aqui na rua Djalma Dutra, número 160, próximo ao Largo das Sete Portas, Salvador, Bahia. É bem fácil de chegar, tem condução farta, bastante linhas de ônibus para toda Salvador e região metropolitana. E vem estar conosco, às quinta-feira, temos culto a partir das 19h30, sempre com campanha de oração, e aos domingos, a partir das 18 horas, sendo que no primeiro domingo é Santa Ceia do Senhor. E você é o nosso convidado, você e sua família. Vocês são os nossos convidados para poder estar conosco em um desses dias, tá bom? Um beijão no coração, Deus te abençoe e ouça aí a nossa programação para que a sua vida possa ser edificada em nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, eu fiz esse texto, que eu esqueci em casa como eu falei, e aqui eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, você deixasse ela aberta no livro de Gênesis, capítulo de número 49, e abrisse também no livro de Deuteronômio. Faz assim, ó, marca um, eu sei que sempre tem aquele papelzinho, né, dentro da Bíblia, tem aquela fitinha, você marca um e marca o outro para que a gente possa rapidamente aqui acompanhar. Gênesis 49 e Deuteronômio 33. Salvo engano, 33 é o último capítulo de Deuteronômio. É isso? Perdão, penúltimo. Pronto. Marcado? Gênesis capítulo 49, versículo 1 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Agora vamos lá em Deuteronômio 33:1. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Amados e queridos irmãos, Jacó já estava bem idoso. Diz a tradição, os estudiosos, que ele morreu por volta de 147 anos. E Jacó, então, quando ele chegou na sua velhice, e naquele tempo era costume do povo chamar os filhos e abençoá-los antes da sua morte. Tanto a gente vê Jacó tomar esse procedimento para com os seus filhos, e depois também na forma espiritual nós vemos Moisés, lá em Deuteronômio 33, fazer a mesma coisa, chamar os seus filhos para abençoar. Não diferente foi em relação a Isaac, ao próprio Jacó, a Esaú, aonde Jacó ele planeja juntamente com a sua mãe aquele plano ao qual ele rouba a bênção do seu irmão, e quando seu irmão chega com o Isaac já havia abençoado quem? Jacó. E novamente aqui se repete, mas de uma forma diferente. Jacó, a gente pode olhar para ele como o nosso pai material, aquele pai terreno, e Moisés, como fala o homem de Deus, a gente olha para ele como pai espiritual.
O interessante é que quando eu fiz esse paralelo, depois quem quiser eu posso até mandar no WhatsApp para vocês verem, são 12 filhos. Para cada filho, se o irmão puder ir subindo, vocês vão ver que Simeão e Levi, só o primeiro que eu não destaquei amarelo, depois Judá, eu vou destacando um por um. 12. A cada filho, Jacó chamou e proferiu uma bênção, proferiu algo para eles, menos Simeão e Levi. Esse ele chamou em conjunto, chamou os 12. Mas dos demais ele chamou um por um. Vem cá, fulano, a você Deus assim, assim, assim. Vem cá, ciclano, a você Deus assim, assim, assim. Só que havia filhos de Jacó que não tiveram um bom procedimento. Aqui, o papel eu esqueci, aí me quebrou aqui um pouquinho. E o primeiro filho que ele chama, ele diz para ele: impetuoso como a água, não serás mais excelente, porque subistes ao leito do teu pai. Então o contaminastes, subiu a minha cama. Era Rúben. Rúben, ele havia deitado com a sua madrasta. Alguns estão dizendo assim: não, ele não deitou não, ele só deitou na cama, porque antigamente não, literalmente ele teve relações com a sua madrasta, ele maculou o leito do seu pai. E quando isso acontece, Jacó, no final da vida, magoado, triste, chama Rúben e diz para ele: olha, Rúben, você é um homem impetuoso como a água, não serás mais excelente. Quer dizer, Rúben era o excelente, tirou a excelência de Rúben. Porquanto subistes ao leito do teu pai, então contaminastes, subindo a minha cama. Era um peso, uma sentença, uma palavra de maldição que Jacó estava proferindo para quem? Para o seu filho. Muitas vezes nós pais, mães, nós não entendemos a responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos. Antigamente, eu até já falei isso aqui na igreja, eu até brinco, que meu pai, ele obrigava a quando nós acordássemos de manhã, bença pai. Quando nós fôssemos dormir à noite, bença pai. E a gente, como adolescente sempre quer ser engraçado, né? Quer ser diferente. E aí meu pai, quando eu ia dormir, meu pai dizia assim: benção, Alexandre. Quando dava a benção, né? Aí eu dizia assim: meu pai, Deus te abençoe. Meu pai: o que é meu? Benção, pai. É? Quem já fez isso? Ó, né? Então eu não sou o único não, né? Mas esse fato é importante na família. E hoje, infelizmente, estão destruindo o que é a família. Tudo hoje é voltado para a destruição da família. Hoje você não assiste uma série de TV, você não assiste uma novela, você não assiste mais nada, que sempre tem alguma coisa ali para destruir a família. Observe. Tudo hoje no entretenimento tem uma coisa, um peso de maldição para destruir o vínculo, para dizer que o pai, para dizer que a mãe, ela não é mais importante para a vida do filho, e que o filho não tem mais importância para a vida do pai. Tem muita. A palavra de vida, a palavra de bênção para a tua família está nas tuas mãos. É importante
importante você passar a mão na cabeça do seu filho e ir lá dormindo, ore por ele. E diga para ele: eu te abençoo. Eu te abençoo com a bênção de Israel, eu te abençoo com a bênção de Abraão, eu te abençoo com a bênção de Isaac, eu te abençoo com a bênção de Jacó. É bênção. A felicidade do seu filho, ela está no poder da sua palavra. Observe que nós lemos, joga lá em cima, por favor. Nós lemos mais cedo, pode subir, em Gálatas 13, que fala, por favor, pode subir. Gálatas 13, ele fala que, deixa eu ver que vai mais rápido. Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá em Deuteronômio 21, 23. Gálatas 13, com referência a Deuteronômio 21, 23. Então Jesus pegou toda a maldição que talvez o teu pai, a tua mãe tenha proferido sobre você, e levou no madeiro. A analogia aqui é a mesma. Jacó havia proferido palavras de maldição para alguns, não foram todos. Depois você pode observar que tem filho que ele abençoou, mas para alguns de seus filhos, ele proferiu palavras de maldição. Pode subir em cima, por gentileza. E quando chega depois, cerca de 430 anos depois, Moisés, já perto da sua morte, Moisés, ele trata de fazer o quê? Quebrar as palavras de maldição que Jacó havia proferido para alguns dos seus filhos. Observe que para Rúben, ele diz que ele perdeu a excelência. Rúben não seria mais excelente, Rúben não teria mais vigor. Mas quando Moisés, ele olha para a tribo de Rúben, ele diz, lá em Deuteronômio 33, 6, lá no canto: viva Rúben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Ou seja, Jacó diz que aquela tribo seria o quê? Pequena. Jacó diz que aquela tribo não teria êxito. Jacó disse que aquela tribo seria uma das menores de Israel, mas Moisés disse assim: epa, não vai ser assim não. Talvez a palavra que tenha proferido sobre a sua vida, talvez a palavra que tenham dito quando você ainda era criança, era que você não prestava, era que você era burro, era que você não aprendia, era que você não ia ter sucesso, era que você ia ser um derrotado. Mas hoje Jesus está dizendo para você: você é um abençoado. Você é próspero, você vai crescer, os seus filhos serão uma multidão. Você é próspero. E quando chegamos depois, vamos ver aqui Simeão e Levi. Sobre Simeão e Levi, Jacó diz: no seu secreto conselho não entre a minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito, olha que palavra que o pai fala para o filho: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Ou seja, essas duas tribos, Levi e Simeão, Jacó disse que elas iriam terminar, não ia ter descendência. Rúben, ela disse assim: não, vocês vão ficar, mas vai ser pequeno.
Mas essas duas, você assim, olha, vai terminar. E aí vem o centro hoje, talvez, dessa pregação, que eu queria até abordar com mais tempo. Era justamente o quê? Que quando você olha para a história de Israel, você vai ver que a tribo de Simeão se cumpriu essa palavra. Você não encontra a tribo de Simeão mais em lugar nenhum. Você não encontra os descendentes de Simeão em mais lugar nenhum. Isso quer dizer que quando os nossos pais proferem alguma maldição, se a gente não correr para os pés de Cristo, como fala Gálatas 13, aquela palavra pode o quê? Se cumprir. E por quê, pastor? Porque os nossos pais são autoridade sobre a nossa vida. O teu pai, a tua mãe, eles são autoridade sobre a sua vida. Mas só que sobre eles há um maior, há um que está proeminente, há um que é o nosso Pai Celestial. E Levi teve essa chance, porque olha o que fala sobre Levi. Deuteronômio, está aqui do ladinho, 33:8 diz assim, quem tiver com a Bíblia aberta pode acompanhar. E de Levi disse: teu tumim e teu urim são para o teu amado, que tu provastes em massa, com quem contendestes junto às águas de Meribá. Ou seja, Moisés, ele quando chega a Levi, diz assim: Levi, vem cá, Levi, eu vou te abençoar. Mas só que Levi, ele foi abençoado, porque em uma certa feita, lá ainda com Balaão, um dos descendentes da tribo de Levi se revoltou contra aqueles homens que haviam se deitado com as mulheres amalequitas, e matou todos eles. Acho que foram 22 mil. E Deus então escolheu aquela tribo para ser o quê? Sacerdócio de Deus. Então a fuga de Levi dessa maldição foi porque Levi foi entrar para o serviço do santuário de Deus. Olha que coisa interessante. Havia uma sentença de morte sobre Levi. Havia uma sentença de morte sobre Simeão. Simeão não se escondeu no santuário de Deus, mas Levi correu e se escondeu no santuário e alcançou o que? A misericórdia. Observe que Levi não teve propriedade. Não existia uma tribo de Levi de território, um território da tribo de Levi, não. Ainda assim, Levi foi uma tribo errante, uma tribo que estava presente em todos os lugares, porque a função da tribo de Levi era o que? Apregoar a palavra de Deus para todo o Israel. Levi só escapou da maldição de Jacó porque se escondeu no santuário. Irmãos, não dá para a gente continuar nas outras, só vou fechar aqui com a última, que é Benjamim. Vamos pular lá para a última. Benjamim, que era o 12º filho de Jacó, o mais novo, caçula. Aí Jacó diz assim: vem cá, meu filho. E diz assim para ele, Benjamim, e é 49:27, Gênesis. Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá
o despojo. Benjamim era aquele filho que Jacó tinha altas expectativas na vida de Benjamim. Quando a gente é pai ou mãe, a gente tem lá 10 filhos. A gente olha assim e imagina, esse aqui é inteligente, esse aqui gosta de ler, esse aqui gosta aqui. Você começa a criar o quê? Expectativa. Havia altas expectativas sobre a vida de Benjamim. E mais, ele era admirado. Por quê? Porque Benjamim tinha uma característica de guerreiro, daquele que luta, daquele que vai atrás. Geralmente numa família tem 10 irmãos, você tem um irmão daquele ali, você, poxa, esse cara aqui é trabalhador, esse cara aqui corre atrás, esse cara aqui, ele não deixa a peteca cair, ele realmente acorda de manhã cedo, vai até a noite, né? Era Benjamim. Benjamim era aquele tipo do irmão que era lutador, aquele que tinha um conselho, olha, você não vai cair, você vai continuar. Esse era Benjamim. Mas só que Benjamim carregava sobre as suas costas um fardo. O fardo de que ele tinha que ser como se fosse um exemplo para todos os outros irmãos. E por quê, pastor? Porque a expectativa que Jacó tinha sobre Benjamim era muito grande. E às vezes, quando se cria muita expectativa sobre aquela pessoa acaba sentindo peso, acaba sentindo angústia, e muitas vezes ela tem a vergonha do fracasso. E quando ela fracassa, aquilo se torna algo terrível para a sua vida. O peso do fracasso na vida dessa pessoa é muito grande. E a tribo de Benjamim sofria isso. Mas um dia, já na mão de Moisés chama, vem cá, tribo de Benjamim. E em Deuteronômio 33:12, olha que Moisés fala para eles. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá, e morará entre os meus ombros. Ou seja, Deus estava trazendo segurança para Benjamim. Benjamim talvez era aquele filho que não tinha aquele apoio do pai, aquele apoio da mãe. Era aquele filho que, por ter tantas expectativas, o peso que ele carregava sobre si, ele não conseguia descansar. Ele vivia arduamente enfadado. Mas chegou um momento que, quando Deus olhou o fardo que Benjamim carregava, Deus, através de Moisés, disse assim: olha, eu sou o seu descanso. Eu sou aquele que você pode confiar. Eu sou aquele em que você pode deitar e reclinar o seu rosto no meu colo. E às vezes, irmãos, a nossa luta está tão grande. Às vezes a nossa luta diária, como diz o povo, mata um leão a cada dia. E você acorda de manhã, trabalha o dia todo, chega em casa, está cansado, vai dormir no outro dia. Tem dia que você, já aconteceu comigo isso, você fecha o olho e quando você abre já está de manhã, você, poxa, parece que nem dormir. O que já aconteceu isso? Acho que com todo mundo. Você fecha o olho e acorda, já está de manhã. Você não vê nem a noite passar. E às vezes a gente precisa só de um descanso. E é isso que Deus está falando para Moisés, para Benjamim e para nós hoje. O amado do Senhor habitará seguro com ele todo dia, e cobrirá e morará entre os seus ombros. Ou seja,
Deus está nos convidando também ao quê? A descansar. A descansarmos com Ele. E para finalizar, porque já são 8 horas, Deuteronômio 33, 29, que é o último versículo do capítulo 33. Diz assim, pode subir, Semarim. Bem-aventurado, ó Israel, quem é como tu, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. O último versículo do capítulo 33, Moisés estava dizendo para aquele povo: olha, toda maldição está quebrada. Sabe por quê? Porque vocês são bem-aventurados, vocês são abençoados, vocês são amados do seu Pai, vocês são aqueles que são as meninas dos olhos de Deus, e por isso vocês serão vitoriosos, vocês pisarão as alturas, vocês comerão o melhor da terra, vocês desfrutarão o que há de melhor nesta terra, porque Deus é o nosso Pai. E se qualquer palavra que porventura fora dita na infância de vocês, por hoje Deus está quebrando, Deus está jogando por terra, e Deus está te abençoando. E só para finalizar, nós, eu como pai, vocês como pai, como mãe, na trajetória da vida, a gente sempre erra. A gente sempre erra dos nossos filhos. Não existe pai perfeito e nem mãe perfeita, porque esse só Deus. A gente sempre erra. Então, se porventura hoje você tem alguma mágoa, se porventura hoje você pensa, poxa, como diz aqui na Bahia, né? Painho, maninha, né? Não foi assim comigo, falou aquele dia uma palavra assim para mim. Eu quero dizer para você hoje, só para a gente terminar, do jeitinho deles, da maneira deles, eles tentaram fazer o melhor por você, ainda que tenha errado, ainda que como Jacó tenha proferido alguma palavra, mas eles tentaram fazer o melhor por você. Porque se você não quebrar isso, você irá apenas repetir a mesma história com os seus filhos. O interessante para nós é que quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente quebra todo laço de maldição proferida contra nós, contra a nossa vida, contra os nossos sentimentos, contra a nossa alma. Qualquer sentimento ruim, Jesus quebrou e nos abençoou ainda na cruz. Por que na cruz, pastor? Porque Moisés disse, Paulo confirmou, que qualquer um que fosse apregoado no madeiro seria maldito. E Isaías diz que nesta maldição, nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos perdoados. E o melhor para nós hoje é que Jesus não está mais no madeiro, Ele vive e Ele reina, e virá buscar a sua igreja. Amém? Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.